Olá para todo mundo que está assistindo a gente em mais uma live da BIT. Hoje nós estamos com convidados especiais aí da moda, representante aí da Best e o nosso parceiro de sempre, o IEM, que vai trazer aí dados novos para todo mundo. Eu queria lembrar aquelas recomendações básicas. Se a sua internet está instável, tenta usar o 4G, tenta olhar pelo celular, usa sempre o fone de ouvido e utilize o navegador Chrome, ok? Porque conversa melhor com a nossa plataforma, tá bom? Você que vai interagir com a gente pelo chat, coloca sempre a hashtag antes da pergunta, porque aí fica mais fácil de eu localizar, porque no final a gente faz uma rodada aí das perguntas do chat, ok? Para quem nos acompanhou ontem e deu aquele problema de cair a plataforma, né? Não foi um problema nosso, foi uma coisa grande que aconteceu aqui em São Paulo, a gente já colocou toda a gravação lá na descrição da live, tá no nosso YouTube, você pode assistir lá toda a gravação, tá? Gravação que contou com BNDES, Bradesco, FINEP, bem importante, o pessoal estava querendo, já está disponível, ok? Então passa a palavra para o Fernando. Fernando, você faz as apresentações. Vamos lá. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Mais um programa da BIT nessa temporada aí de quarentena, de Covid, que tem afetado tanto as nossas vidas. Depois de 40 dias, meio aí de quarentena, estou em Brasília agora, acabei de posar, tem reunião hoje ainda e amanhã, e volto para o Rio de Janeiro no final do dia, passando por São Paulo. Não tem mais voo direto nesse momento. Os voos estão com escalas, porque há muitos aviões no chão, diminuiu barbaramente o número de passageiros, então não tem como você ter voos diretos. Enfim, gosto do ofício, eu vim aqui porque a missão é muito importante e presencialmente seria melhor de tratar do que à distância. Mas até agora todas as reuniões que a gente tem feito com Brasília têm sido à distância. Bom, hoje nós temos convidados importantíssimos conosco. E ontem tratamos da parte de crédito, juros, e hoje nós vamos tratar um bocado de mercado. Mercado que ninguém sabe muito bem como está, como vai ser, como vai reabrir, que consumidor nós vamos ter pela frente nos próximos meses, até que encontremos uma cura para esse mal que nos acomete e que, enquanto não houver isso, nós vamos estar trabalhando em métodos de tentativa, acerto, erro, flexibiliza. No Brasil já temos algumas flexibilizações, no mundo também os países estão tentando voltar a uma vida um pouco mais normal dentro da anormalidade. Os números do nosso setor não foram bons. Ontem saíram os resultados da produção industrial de março, confecção foi o que apresentou a maior queda, o varejo também caiu abruptamente, enfim. Nós estamos aí buscando uma volta segura, com protocolos, para que as pessoas comecem a voltar um pouco às suas atividades, mas isso tudo sempre sob uma interrogação muito grande. E a nossa indústria, que representa aí o segundo maior consumo das famílias, vestuários são 225 bilhões, áreas de decoração 30 bilhões, calçados são mais de 50 bilhões, Marcelo, se eu estiver errado, depois você me corrige. Enfim, móveis, também que pega têxteis, eu não estou querendo incorporar outros setores, mas tudo isso faz parte de um conjunto que demanda produção da nossa indústria. Mas hoje nós precisamos focar mais, principalmente, na área do vestuário e as expectativas futuras. E para isso nós temos o Marcelo Prado, sócio proprietário do IEM, Instituto de Estudos de Marketing Industrial, que trabalha conosco em vários estudos, em várias pesquisas, e que é um craque no assunto, e que vai nos apresentar a última perspectiva que ele encontrou à luz das econometrias aí que ele produz ao longo do tempo, usando as suas curvas e as suas estatísticas de passado e um futuro que é desconhecido para todos. Convidamos e temos conosco Lourenço, que presidente da Best, ainda presidente ou já não mais presidente? Há 24 horas eu não sou mais o presidente, mas então, estou na vice-presidência. E presidiu a Best nos últimos 3 anos,
E, além disso, o Lourenço é sócio proprietário de uma marca importantíssima do mercado, que é a Cecília Prado, correto? Correto. E nosso amigo e querido Paulo Borges, é um ícone do nosso setor, organizador de atividades culturais e de moda há tantos anos, promotor e criador da São Paulo Fashion Week, e que também está passando pelos seus desafios, tendo em vista o quadro que nós estamos vivendo, com alterações de calendário. Enfim, nós gostaríamos de poder discutir tudo isso hoje, tendo como ponto de partida esse último trabalho que o Marcelo fez. A partir daí, mas antes do Marcelo, ou melhor, depois que o Marcelo fizer a sua intervenção, eu gostaria que tanto o Lourenço como o Paulo Borges fizessem as suas primeiras considerações, como estão vendo, como estão passando por esse momento complicado, e para depois a gente entrar naquilo que é a parte mais rica, que são as perguntas, as respostas, os debates, os questionamentos que sempre vêm daqueles que estão nos assistindo, e também da minha parte, e entre vocês também. Nada está proibido, está tudo permitido, então vamos dar início, sem mais prolegômenos, a esse nosso programa, passando a palavra para o Marcelo. Mas antes do Marcelo fazer a apresentação, eu gostaria rapidamente que cada um falasse o seu alô, que eu ainda não vi o Paulo Borges aqui, seu alô para aqueles que estão nos assistindo. Marcelo. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Paulo, Lourenço, Fernando, vai ser ótimo. Olá, pessoal. Paulo Borges, oi, Fernando. Oi, Lourenço. A gente está aqui nessa experiência digital, mas ela tem sido bastante positiva também. Estamos aqui para falar sobre tudo isso. Boa tarde a todos. Lourenço, ex-presidente e atual vice-presidente da Abest falando. Fernando, pessoal da BIT, muito obrigado pelo convite, pela parceria e proximidade de sempre. Esperamos ter um bom momento de troca de ideias. Maravilha. Marcelo, a palavra é sua. Vou fechar minha câmera e o meu microfone para não dar interferência. Não tem problema. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ver. Estão vendo aí? Apareceu para todo mundo? Sim, apareceu. Para mim, sim. Então, tá bom. Então, eu vou passar rapidinho, só alguns slides. Aqui é o fruto de uma pesquisa junto com os consumidores. Nós começamos mostrando primeiro o mercado, e depois a gente fala um pouco como os consumidores reagiram ou estão reagindo com relação ao comportamento de compra de roupas e calçados frente a essa situação que nós estamos vivendo. Então, rapidamente aqui, para a gente ter na mente os números do mercado brasileiro de moda, começando pelo vestuário, e aí nós estamos falando aí do consumo das famílias, né? Nós estamos falando de 231 bilhões de reais em 2019, né? Com ótimas perspectivas que nós tínhamos até então para 2020, né? Num processo realmente de retomada mais consistente do consumo. Isso dá para cada brasileiro R$ 1.100, né, por ano, né? Distribuídos em 144 mil pontos de venda, né, onde são comercializadas esses 6,3 bilhões de peças. Aqui, uma coisa importante que está muito na pauta nossa é a questão do consumo na internet, né, e a gente pode ver aqui que desse montante que nós vendemos hoje, ou consumimos hoje com as famílias no Brasil de roupa, a internet pesa muito pouco, ainda é 1,7% do todo, até 2019, 4 bilhões de reais, né? Mas tem uma taxa de crescimento de 33%, frente a 2,5% no varejo convencional. Então, ela é pequena, mas com uma taxa de crescimento muito grande, e que, com esse momento que nós estamos vivendo, a gente já está assistindo a um processo de aceleração muito rápida, até por uma questão de necessidade, né? Nunca antes a internet foi tão importante para todo mundo que está no setor. Aqui é a parte de calçados, para a gente completar os números. Estamos falando de 55 bilhões de reais, R$ 264 reais por ano por habitante, dá 840 milhões de pares, arredondando aqui, em 34 mil pontos de venda especializados, mais os pontos de venda não especializados, né? Aqui nós temos a participação da internet, ela também não é tão relevante no calçado ainda,
tem uma taxa de crescimento bastante importante, 28%, um pouquinho menor que de roupa, mas está com uma participação média relativa maior na internet, 2,2%. Esses números são até 19, e esses números tendem a acelerar bastante esse ano, né, com os movimentos que as próprias empresas de varejo convencional que não tinham internet estão fazendo, ou não operavam de uma maneira mais intensa na internet, estão fazendo. Muito bem, mas o maior objetivo aqui nosso é discutir como os consumidores estão reagindo a esse consumo. Nós trabalhamos com 400 consumidores, pesquisamos 400 consumidores, né, no meio desse mês, de todas as faixas etárias, gêneros, regiões do país e tudo mais, poderes de compra, né, a gente trabalhou com, na verdade, queria uma característica de todos os brasileiros, né, e aí a primeira pergunta que a gente fez para eles foi: se compraram roupas ou calçados esse ano, em 2020? Bom, 80% das pessoas disseram que já tinham comprado. Esse é um produto, né, esses dois produtos colocam os consumidores, em média, 4 vezes por ano nas lojas, quer dizer, eles realizam 4 compras em média por ano, né, então é uma parcela relevante, né, um produto que tem uma certa frequência realmente de consumo. E aí falam, 60% comprou os dois, né, comprou calçados e roupas, 33% só roupas, 7% comprou só calçados, né. Quando eles compraram essas roupas, aí a gente pode ver que essas roupas foram compradas principalmente, né, antes do período de fechamento das lojas. 96% das pessoas que compraram roupas compraram ainda quando as lojas físicas estavam abertas, né, e isso tem já um sinal de que, ao fechar o varejo físico, mesmo tendo internet, você tira um número imenso de lojas da possibilidade de vender, porque elas estão fechadas. Muitas já estão reagindo, tentando trabalhar via WhatsApp, né? Eu não tenho e-commerce, eu não tenho um site específico, mas eu tenho o cadastro, tenho o CRM do meu consumidor, eu tento mandar ofertas para ele pela internet. E então aí foi uma pergunta que nós fizemos, se os consumidores estão recebendo contato dessas lojas, né? Você vê que 51% disseram que sim, que as lojas que eles costumam frequentar depois aí da pandemia, do fechamento das lojas físicas, começaram a ser procurados pelas lojas, né, através de uma série de ferramentas, mas basicamente pelo celular, né, principalmente pelo celular, né. Aqui a gente tem, perguntamos para eles se eles, dentro desse momento, né, aí já falando especificamente, dentro do período da pandemia, se eles vão comprar ou não pretendem comprar. Bom, 2/3 dos consumidores disseram que não pretende comprar durante o período da pandemia. Ainda assim, 33% tem interesse em comprar, né, seja roupa, seja calçados, né. E como é que você vai comprar? Desses que querem comprar aqui, 76% disseram que, obviamente, vão comprar pela internet, né. Alguns disseram, olha, eu quero comprar, mas eu vou esperar as lojas abrirem, eu não vou comprar pela internet agora, né. E 8% diz que vai comprar sim, não vai abrir mão da compra, mas vai esperar que vai ver o que vai acontecer com o país, né. Quando é que essas lojas voltam, se ele vai estar empregado na hora que a loja voltar, se ele vai estar numa situação de recuperação da renda dele, que talvez tenha sido reduzida ou desapareceu nesse período, principalmente quem é autônomo, né? Então, dificuldades para realizar essa compra, né? Se alguém que está tentando comprar essa compra e comprar pela internet, nós queremos saber se eles estão tendo dificuldades, né? 68% diz que está pesquisando tranquilamente na internet, mas não está tendo nenhum tipo de dificuldade, né? 20% diz que nem está pesquisando, está esperando para ver o que vai acontecer. 13% diz que já está encontrando dificuldades nos sites, nas ferramentas, seja porque o produto não está lá, seja porque a ferramenta não está operando bem, enfim. Perguntamos também para eles como é que eles estão se relacionando com essas lojas, se as lojas estavam impactando, metade disseram que estavam procurando eles, contactando eles, como é que eles estão sendo contactados. O grosso desses caras está sendo contactado, desses consumidores, estão sendo contactados pelas ferramentas clássicas, né? A principal hoje é o WhatsApp, né? Algumas redes grandes têm aplicativos e tudo mais, os consumidores vão atrás dessas ferramentas, e as redes sociais com destaque para o Instagram, né?
É até bem curioso, se as pessoas têm mais idade, elas estão mais no Facebook, menos idade estão mais no Instagram, né? E todas essas ferramentas, no fim, trazem essas pessoas para o site da loja. O objetivo dessas ferramentas é trazer essas pessoas para o site da loja. Quem vai direto para o site da loja, ou porque foi impactado e foi lá pesquisar no site da loja, ou saiu procurando o que comprar e aí encontrou o site da loja e é lá que ele está fuçando. Enfim, no final da história, tudo vai parar no site da loja. É muito importante você ter o site da loja bem organizado, o site do produto bem exposto, ambientado, ofertado, para que as pessoas possam encontrar esse produto, né? Motivações para comprar aí na pandemia, né? O que poderia fazer esse sujeito, esse consumidor, a tomar a decisão de comprar esse produto mesmo nesse momento da pandemia, né? 57% diz que nada o motivaria nesse momento, porque realmente está preocupado, assustado, preferindo ver o que vai acontecer. Mas muitos falaram, né? 43%, olha, tem coisas que podem fazer me motivar a comprar, apesar do momento atual. Então aí seria basicamente desconto relevante no preço, então aí é oportunidade. Quem tem dinheiro pode não está decidido a comprar, está preferindo guardar esse dinheiro ou economizar esse dinheiro, esperar para ver o que vai acontecer. Com uma oferta importante, uma grande oportunidade, ele pode se motivar a comprar, né? Que não é a melhor estratégia para as marcas, mas às vezes é preciso nesses momentos tão agudos de redução de demanda. A questão do frete grátis, que no Brasil é um incômodo, né? Nós tivemos por alguns anos fretes grátis em praticamente tudo, depois passamos a cobrar, né? Principalmente depois que a crise econômica chegou e atingiu boa parte do e-commerce, né? E essas empresas tiveram que passar a cobrar cada vez mais o custo de frete, um preço mais caro para o frete rápido, para o frete... se você quiser um frete barato, ele vai te entregar em 10 dias, 15 dias, quer dizer, com muito mais prazo. Então sempre teve esse jogo e isso incomoda os consumidores, sempre foi uma relação ruim, quando sair do frete grátis e vir para ser frete pago, que é o que nós vivemos nos últimos anos. Agora na crise isso seria um grande incentivo, reconhecido pelos consumidores, né, 26% deles. Né? O prazo curto de entrega é um outro apelo importante, né, que cada vez mais os consumidores querem comprar da mão para a boca, é praticamente uma compra de impulso, né? Se encanta com um produto, acha que o preço cabe no orçamento dele, ele quer comprar, mas quer ter aquilo rápido, né? Cupons especiais de desconto, isso afeta mais as camadas mais baixas da população, isso tem um apelo maior lá embaixo, na pessoa de menor poder de compra. Desconto especial, pagamento à vista. Essa é uma questão assim, olha, te dou desconto, mas se for à vista, se você colocar essa condicional, aí você encanta menos gente, atrai menos gente, motiva menos gente, isso que dá para ver muito bem por aqui, porque ele não está disposto a negociar nessa hora. Se tem uma oportunidade, ele vai, se não tem, ele vai ver, vai procurar com calma, não está com tanta pressa assim. Então aí depende muito da estratégia das marcas. Mudança nos hábitos de compra, né? A gente perguntou para eles se eles vão mudar os hábitos de compra dele, frente a todo esse processo que nós estamos passando, vivendo aqui, né? E aí 40% diz que não, que continuará a comprar da forma que sempre fez, etc, etc. Ora, os outros 60% já disseram que sim, que vai ter mudança. E quais são essas mudanças, né? Bom, uma boa parte dela, 30% desses consumidores, dizem que pretende voltar a comprar, mas comprar de uma forma mais comedida, tentando economizar ao máximo, tentando medir muito o valor do seu dinheiro e tudo mais, para ver o que realmente vale a pena. Então você, para ser o escolhido desse sujeito, ele precisa ver muito valor no seu produto, não é preço baixo aqui, ele vê valor mesmo, se interessar, se atrair por esse produto. Outros aqui relacionaram a questão com a internet, então acho que é uma mudança de comportamento que eu até quebrei essa barreira da internet. Acho que a internet foi muito útil para mim nesse momento, acho que eu cada vez mais vou comprar mais pela internet, isso é 1/5 das pessoas, que é uma parcela importante, né? Outros dizem, sim, vou comprar tudo que estou precisando agora, vou aproveitar as oportunidades que tem, né, essas reduções de preço, esses descontos que eventualmente estejam disponíveis por aí, nos produtos que eu sempre quis comprar, mas achava caro, achava que não valia a pena.
vou aproveitar esse momento para comprar tudo que eu estou precisando, porque agora é um momento de oportunidade. Isso é uma parcela menor das pessoas, 11% delas, inclusive, é uma pessoa que pode estar dispondo de caixa nesse momento, né? Então, esses são alguns grandes insights que eu quis puxar para nós aqui. Colocamos também uma série de questões com relação à retomada, né? E aí as conclusões que a gente foi tirando ao longo da pesquisa, com uma série de cruzamentos que nós fizemos, mas basicamente o que a gente sente que vai ser preciso a loja oferecer quando ela retomar, reabrir, né? Além de, obviamente, uma campanha de atração desses consumidores, que isso é uma coisa que vai ser preciso organizar entre as entidades, né? A gente conseguiu uma campanha que se passou 2 meses falando fique em casa, nós vamos ter que começar a falar para eles, olha, pode vir para a loja seguro e venha ser feliz encontrando nossos produtos. Então isso vai ser uma tarefa árdua que a gente vai ter que desenvolver, mas basicamente vai ser uma competição, um funil, né, bem apertado, entre de qual marca vai ser vencedora e qual marca que não vai conseguir girar, e para isso vai ter que ter uma oferta bem qualificada, diversificada de produtos para a estação, né? Não é a liquidação que vai trair esse cara, somente uma liquidação sem produto, né? Tem que ser uma liquidação com uma gama grande de produtos, se possível, produtos mais inovadores, atraentes, bonitos, né? Porque justifique essa pessoa realmente se motivar a comprar. Promoções atraentes, então, obviamente todo mundo vai fazer promoção, mas a promoção que você vai ter que fazer aqui é muito diferente, né, do normal, não é só dar um desconto. Se você dá um desconto, você vai ficar muito igual aos outros. Como ser criativo na hora de promover esse produto, não só dando um desconto. Como eu posso fazer? Premiar, criar serviços, né? Mexer com prazos e preços, mas principalmente premiar esse consumidor de outras formas, né? Isso a internet sempre tem muitas ações criativas, que vai desde viagem, de não sei o que, jantar com não sei o que lá, não sei o que tem, enfim, criar coisas atrativas para atrair esse consumidor, que não é só preço, né? Outra coisa que nós vamos ter que passar, não vai ter jeito, nós vamos ter que ter garantias de proteção contra a contaminação, até porque o vírus vai estar circulando depois que nós retomarmos, né? E assustando os consumidores, afinal de contas eles ficaram semanas e semanas recebendo mensagens diárias do fique em casa, cuidado, o vírus não é simples, não é perigoso, né, muito contagioso, e aí você tem que garantir para ele que quando for à sua loja, for visitar a sua vitrine ou o shopping que você está, ele está com as melhores práticas de proteção lá garantidas, inclusive com relação à experimentação de produto, que é uma questão tão importante, tão chave do nosso negócio. E aqui, soluções integradas, multicanal, que vai ajudar muito nessa questão da retomada, porque é o consumidor que encontrou o produto na internet, já comprou e vai lá só recolher, já está lá embaladinho na loja, ou vai na loja, olha, gosta do que vê na vitrine, entra na internet e compra aquele mesmo produto, e isso vai ser difícil você garantir ter nos diferentes canais os mesmos produtos à disposição desse consumidor. Então essa integração, soluções integradas e multicanalidade aqui vai ter um apelo muito grande na retomada e pode ser um grande diferencial para ajudar as marcas aí nessa recuperação. A internet, ela vem, né, crescendo no Brasil, ainda é pequena no nosso setor, acho que esse momento está dando um empurrão para ela, né, vai dar um empurrão importante, né, mas mais do que tudo, nós estamos entendendo, né, nos últimos anos já claramente que a internet não veio para substituir loja física, né, ela veio para somar o canal loja física. E cada vez mais a gente vai usar a internet para vender, não necessariamente vender pela internet, né? É vender com a internet. De todas as formas, podemos estar vendendo pela internet um produto que o consumidor gostou, se encantou numa loja, ou ele vê na internet, fazer a pesquisa, achar bacana, ir na loja experimentar, ver se realmente é aquilo que ele quer levar para casa, ou comprar e retirar na loja, enfim, toda essa integração cada vez mais do que nunca, é o grande desafio que nós estamos, de saber usar de uma maneira efetiva, inteligente, criativa, a internet para a gente vender mais. E para encerrando aqui, abrir já para os meus colegas poderem ir falando e comentando, algumas projeções, o efeito que esse coronavírus está trazendo para nós,
com a parada dos negócios, né, com o fechamento do comércio, embora a indústria até possa produzir, só não tem cliente para comprar do outro lado porque as lojas estão fechadas. Nós tínhamos em 2020 uma expectativa bastante positiva, tanto para a produção quanto para o varejo, são 3% de crescimento em volume de peças no vestuário, 3,3% no varejo de roupas, no calçados um pouquinho mais, né, levemente acima, tanto na indústria quanto no varejo. Essa era a expectativa que nós tínhamos até fevereiro, né, depois do impacto que nós sofremos aí, nós temos uma curva que tende a trazer, no caso do vestuário, veja aqui um efeito em V, mas esse V está abrindo, né? Está virando um U, na verdade. Então, se a retomada do varejo tivesse acontecido agora, a partir de abril, né, no final de abril, como estava inicialmente previsto, com adiamento para 11 de maio, e agora esse adiamento ser maior ainda, principalmente aqui em São Paulo, mas outros estados estarem entrando em lockdown, alguns abriram, outros estão entrando em lockdown. Nós estamos em momentos muito diferentes no país, né? Então nós vamos viver aí boa parte de abril e maio praticamente com o varejo fechado nos grandes centros, Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul reabrindo, Santa Catarina reabrindo, Paraná reabrindo, mas ainda muitos centros de consumo no Nordeste ainda fechados e tudo mais. Enfim, nós vamos ter muita coisa acontecendo e o efeito desse período sobre o varejo é uma queda. Agora, a gente tinha previsto até então, com a primeira data, que era 22 de abril, ou seja, parte de abril começando a abrir, uma perda de 9%, agora nós subimos para 16%, variando aí no modelo de 13% a 17%, isso no varejo, isso em peças, tá? Aqui nos calçados, nós estamos falando em 15,4%, praticamente a mesma queda, né? Inclusive um produto que compartilha até canais com a roupa. Isso vai trazer um impacto muito forte para a indústria, né? Chegando aqui a 17%, a quase 18% de queda, né, na produção de vestuário. Esse efeito em U aqui, que é essa atraso na reabertura, né? Se isso continuar, nós vamos abrindo essa curva e cada mês que o varejo não opera, ele perde quase 7 a 9% de vendas. Então, cada mês traz um número muito ruim, ou agrega um número muito ruim a essa perspectiva aqui, essa projeção aqui, né? E aqui a área de imóveis caindo 15,7%, né? Sofre um pouquinho menos a produção de imóveis, ela tem aí hoje até um benefício maior, que ela principalmente chinelos de dedo, que é metade da produção, do consumo de pares no Brasil. Esses chinelos de dedo, eles vendem na farmácia, eles vendem nos supermercados, ele vende um monte de outros canais e defende um pouco aí mais a essa categoria de produto. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se alguém quiser ter dúvidas e tudo mais, quiser saber mais sobre essa pesquisa, pode nos procurar lá no nosso site ou manda um e-mail para mim, marcelo@im.com.br. Era isso que eu queria mostrar. Obrigado e vamos voltando aqui. Eu vou parar de compartilhar para botar tudo na tela aqui e a gente voltar a falar um pouquinho sobre essa situação, que eu acho que o grande destaque para mim é o consumidor de frente para a internet e as marcas desafiadas a saberem explorar essa internet, em especial nessa retomada. Acho que esse é o grande ponto que a gente está assistindo agora. Bom, Marcelo, muito obrigado. É uma apresentação trazendo números bem frescos aí de um consumidor que vive essa pandemia sob várias pressões, pressão de emprego, corte de salários, preocupação com o futuro. E esse é um modelo que você provavelmente vai ter que revisar o tempo todo, de acordo com as flexibilizações que forem ocorrendo ao longo desses próximos dias em todo o país, momentos distintos, situações distintas. E agora eu já começo com o Paulo Borges, para dar as suas primeiras, comentar conosco o que ele acha disso, como é que ele está vendo esse momento e como é que as coisas estão se sucedendo na visão, ou se sucederão, melhor dizendo, na visão dele, para depois passarmos para o Lourenço.
Paulo, a palavra é sua. Bom, obrigado, Marcelo, por compartilhar essa pesquisa. A pesquisa é sempre uma ferramenta, né? Ela não é estática, ela é uma fotografia. Daqui a um mês você vai ter um outro resultado e coisas vão se confirmar e coisas vão se alterar. Eu sempre tenho pensado muito que a gente está vivendo algo impensável. Ninguém se preparou para uma situação como essa, né? Por mais que a gente possa prever crises, uma provável guerra em algum lugar, uma questão de energia, da poluição, do meio ambiente, mas o que a gente está vivendo é impensável, né? Eu nunca imaginei que estaria aqui nesse momento vivendo isso, acho que nenhum de nós, e eu sempre trabalho com uma ideia de que uma crise, ela também é uma grande oportunidade, né? A gente não pode ficar paralisado e não pensar e buscar um rumo, né? Buscar um norte, buscar uma bússola aí de caminho. Ela é uma grande crise e, ao mesmo tempo, ela é uma grande oportunidade. A gente tem que encarar essa crise como uma oportunidade. A hora que a gente começar a conversar aqui, a gente vai perceber que possibilidades e oportunidades existem. Sem dúvida, a gente está tratando da efetivação de uma mudança de comportamento, de uma mudança de valores no mundo, né? E ao mesmo tempo eu tenho dito que nada do que está se discutindo nesses 40 dias, no meu caso são 50 dias de isolamento, não tem nada novo, nenhuma novidade que não seja o fato de ter uma contaminação que ainda não se sabe a solução. Mas todas as questões que estão colocadas, todos os valores, todas as discussões, a gente já vem, de certa forma, tratando desses assuntos há pelo menos 10, 15 anos, né? Agora a gente vive sobre um breque mundial, quase como se o universo dissesse, agora vocês vão parar, vocês vão sentar, vocês vão ter que conversar sobre isso para arrumar a casa e avançar. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sou uma pessoa que pensa num processo sempre de transformação. A indústria criativa, a indústria do vestuário, do calçado, a indústria criativa, né? Que é essa indústria aqui que a gente está falando, ela é viva, ela é orgânica, né? A gente já viveu várias crises. Essa pandemia, ela nos últimos 500 anos, é a quarta vez que isso acontece a cada 100 anos, né? Então parece que a humanidade retorna para o mesmo ponto de partida, com um sentido de ter algumas evoluções aí no caminho. Vai mudar, está mudando, me assusta um pouco, eu tenho acompanhado conversas, lives, vejo posts de pessoas, algumas conversas, e o que me tem, na verdade, me incomodado é a percepção de que essa reflexão feita nesse isolamento já traz as soluções, sabe? Então, assim, vai abrir, a porta vai abrir, a gente vai sair, e como eu já pensei o que tem que ser feito ou o que não pode mais ser feito, já está solucionado. E eu acho que isso vai ser uma grande decepção para essa grande maioria de pessoas que acharem que só refletir vai trazer a solução para todas essas questões que estão postas aí e que afetam um sistema de produção, de convivência social, coletivo, afetivo, econômico, né? E que ele vai se impondo a cada dia que essas portas se abrirem, essa nova realidade vai se impondo, né? Então a gente tem que entender que essa oportunidade desse diálogo, dessa solidariedade, dessa afetividade, ela tem que se transformar num hábito cotidiano, né? Em todos os pontos, né? A gente vai ter que amarrar isso tudo que está sendo discutido e que vem sendo discutido ao longo desses 10, 15 anos, em níveis diferentes, em etapas diferentes, em conquistas ou evoluções diferentes. Agora a gente está todo mundo no mesmo ponto de chegada e no mesmo ponto de partida, né? E o que eu tenho trabalhado e tenho conversado com as pessoas é nesse sentido otimista, de que os processos eles se evoluem. Como você disse, a internet não veio para substituir, ela veio para somar, ela veio para trazer uma outra forma de convivência.
E é nisso que eu acredito. A gente tem formas novas e hábitos que são impostos e que as pessoas têm que entender quais são esses códigos, né? Entender é praticar, né? Hoje a gente tem que não só sentir ou saber o que as pessoas estão dizendo ou que a grande maioria está esperando, mas a gente tem que saber praticar, né? E essa mudança, ela é, no plano individual, muito mais fundamental do que no plano macro, porque se eu individualmente não souber praticar todas essas questões que eu estou vivendo, percebendo, que eu venho acumulando, e eu não trouxer isso para a minha realidade individual, essa realidade não se transforma num coletivo, né? Então, eu acredito no processo de inovação, eu acredito na experiência que a gente está tendo de poder usar isso como uma grande oportunidade de revisão, conciliação, de postura, né? E isso vai avançar. E acredito que a gente vai conseguir, com perdas, com danos, com sofrimentos, mas tem que enfrentar esses processos todos. Falei. Lourenço, por favor, suas primeiras intervenções. Vamos lá. Bom, não sei como é a dinâmica aqui, mas eu elenquei alguns pontos para a gente falar. É evidente que a pesquisa foi bem elucidativa, que o Marcelo trouxe bastante informação. Enfim, então, eu gostaria de trazer alguns tópicos importantes sobre a nossa perspectiva do que vai ser esse mercado. Como o Paulo disse, é uma coisa nova, daqui a um mês tudo isso pode mudar, e a gente vai ter que rever tudo aquilo que a gente pensou, né? Então, é evidente, primeiro, eu queria só apresentar a BEST, Associação Brasileira dos Estilistas. A nossa associação congrega em torno de 120 marcas, todas elas têm no seu DNA trabalhar com produtos de valor agregado, de moda, não só roupa, mas também joias, calçados, beachwear, entre outros, mais dos quais aí metade, um pouquinho mais é vestuário, é roupa, né? Como a gente trabalha com produtos de valor agregado, tem a parte boa, que a gente trabalha com um público que tem um poder aquisitivo um pouco maior, que tende a sofrer um pouco menos nessa época, porém são produtos que tendem a ter uma demanda um pouco mais elástica, né? Momentos de crise, as pessoas compram menos. Vale a gente falar também sobre os canais de distribuição, uma mudança que foi acelerada nesse momento foi a questão das vendas online, e aqui eu gostaria de fazer até uma diferenciação entre o que é venda online puramente e o que é venda realizada à distância, mas não necessariamente numa plataforma online, né? O que nós temos presenciado de várias marcas da Best é que as vendas por WhatsApp e Instagram, elas cresceram bastante mesmo. Já vinham crescendo. Algumas lojas que trabalham em alguns shoppings, como Cidade Jardim, JK, outros shoppings, ela já vem tendo, antes do Covid, antes da pandemia, já vinham tendo uma receita, um percentual considerável da receita vindo de vendas à distância, tá? Que em termos fiscais eu nem sei como classificar essa venda. Já existe hoje uma classificação fiscal para venda online, né, em plataforma digital. Agora, essas vendas à distância é um pouco difícil da gente tratar elas ainda, mas algumas lojas já tinham aí de 40% até 60% das vendas realizadas à distância, né? Então, essas lojas hoje tendem a sofrer um pouquinho menos, né? Mas a gente vê como que esse mercado, como que essa nova forma de distribuição, ela tem se intensificado, tá? Bom, o que mais que eu gostaria de trazer aqui? Quanto à receita, a gente vê uma receita em franca queda, né, nesse período. A gente estima, não temos dados ainda para afirmar com certeza, mas existe uma estimativa de que a receita das nossas marcas nesse período, falando em termos de varejo, estão aí de 30% a 60% do que foram no ano passado, nesse mesmo período, né? Uma loja que tem performado muito bem, ela deve ter
deve estar vendendo aí algo em torno de 70% do que vendia, tá? Que seria uma queda de 30%, que é uma queda mínima, se a gente comparar com a dificuldade do momento agora. Outro tópico também, Fernando, que eu acho que é importante a gente trazer, a questão da exportação. Tá? Várias marcas da Best, elas têm na estratégia delas a internacionalização e trabalham e tem um foco muito grande na parte da exportação. É evidente, o dólar hoje, estou atualizando aqui, o dólar hoje 5,70 agora, é um câmbio surpreendentemente bom para a exportação. Acho que a gente, na nossa história recente da última década ou dos últimos 15 anos, a gente nunca teve um patamar de câmbio tão bom para exportar. Mas eu colocaria essa questão do dólar agora na mesma, faria uma comparação dela com a gasolina. Não adianta nada a gasolina agora estar barata se a gente não pode viajar, se a gente não pode, enfim, sair e tudo mais. Na exportação é a mesma coisa, não adianta nada o dólar estar valorizado e o real desvalorizado se os nossos mercados lá fora estão fechados, né? A gente tem acompanhado o que tem acontecido no Brasil, mas o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e principalmente no Oriente Médio, que é pouquíssimo divulgado o que acontece no Oriente Médio, o que aconteceu nesses 3 mercados foi lockdown nos países inteiros, né? Os Estados Unidos não passou por um lockdown igual a Itália ou a França passaram, mas Nova York, por exemplo, que é o principal mercado de lá, ou mesmo algumas cidades da Califórnia, ficaram no isolamento social quase próximo de um lockdown, né? Então, esses mercados estão todos fechados, várias grandes redes varejistas pediram concordata nesse momento, a J.Crew nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma baita marca, muito bacana, pediu concordata. Temos a Nima Marcos também, que é uma loja de departamento importantíssima, e temos também outras redes varejistas americanas que já vinham antes da pandemia num momento deplorável, como a Macy's, por exemplo, né? Então, o mercado americano ele vai ser revisto, a gente vai ver uma dança de cadeiras aí no cenário dos grandes players do mercado americano, que vai afetar a exportação das nossas marcas no futuro. A gente vai ter que rever como vai ficar, né? Algumas lojas pediram 30%, 40% de desconto para aceitar os pedidos pendentes, teve prorrogação de pagamento, e lá nos Estados Unidos, inclusive, onde as leis trabalhistas são mais tranquilas, houve a suspensão do contrato de trabalho, e a gente não sabe como vai ficar, né? A situação está realmente bem complicada. E um dólar alto também, acho que não é tanto a pauta dessa reunião, mas vale lembrar que um dólar alto, ele cria uma grande oportunidade para a indústria têxtil nacional. Seja a indústria têxtil que trabalha com produtos mais acessíveis, seja a indústria que trabalha com produtos de maior valor agregado, mas eu acho que a indústria nacional vai poder surfar uma onda não tão ruim quanto a de outros setores nessa ótica. Não estou dizendo que vai surfar uma onda muito boa, mas estou dizendo que a queda dela vai ser um pouco atenuada pela questão do câmbio, né, que ele funciona como uma proteção natural aí para a nossa indústria. Outra coisa que eu imagino que vai acontecer daqui para frente, alguns padrões, eu acho que vão surgir novos padrões de consumo, novos padrões do que é certo e errado na questão de quem é do bem ou do mal na moda. Mas eu acho que esses padrões vão permanecer por aí 1 ano, 2 anos, e depois, assim que a situação se normalize, eu acho que tudo volta como era antes, tá? A gente tem como exemplos a Segunda Guerra Mundial, mudou o padrão de consumo por alguns momentos, mas depois voltou. Mais recente, falando na época da gripe de 2008, 2009, não me lembro, da gripe suína, também teve algumas mudanças nos padrões das pessoas, depois voltou. Então eu imagino que
o pós-pandemia, ele vai ter sim uma mudança drástica no padrão de consumo e no comportamento das pessoas, mas eu imagino que daqui a um tempo as coisas voltem como eram antes. Mas nesse período pós-pandemia, nesse curto, médio prazo, pós-pandemia, a gente vai ver a questão uma diminuição da ostentação, tá? A gente vai ver que por exemplo, as influencers que vão fazer mais sucesso agora não vão ser aquelas que ostentam, mas vão ser aquelas que têm algo que não sejam influencers ocas, que tenham conteúdo, que tenham realmente com o que agregar para os seus seguidores, né? A gente acredita que pautas mais verdadeiras, elas tendem a ter mais retorno, né? Nesse período, que é evidente, em períodos difíceis a gente corre para aquilo que não é tão supérfluo, para aquilo que não é tão fútil e para aquilo que fala mais com as nossas raízes, né? E nesse contexto, eu imagino que aquelas marcas que trabalham mais com um propósito, né, seja qual for, elas tendem a sair melhor desse momento difícil. A gente vê várias marcas aí que funcionam como, sei lá, um banco de roupas ou qualquer coisa nesse sentido. Eu imagino que essas marcas vão ter mais dificuldade em ter proximidade com os clientes. Vale lembrar também a questão da responsabilidade social, assim como a gente observou na Abit, com as marcas da Abit, e também com várias outras instituições. As marcas da Best também se mobilizaram para trabalhar na questão de responsabilidade social, fazendo roupas, máscaras e o que podiam nesse período. E o mais bacana que a gente viu durante a Covid, é evidente que foram vários reveses, mas se a gente puder trazer algo de positivo desse momento, foi que ela nos trouxe um impulso para a gente se reinventar. E aí sim, essas reinvenções, eu imagino que elas vão permanecer mesmo no longo prazo pós-pandemia. Tá? A gente vai ter mais sensibilidade na hora de comunicar com o nosso cliente, na hora de oferecer um produto para ele, vai ter mais cuidado nessa questão. Eu acho que as vendas, não tanto as vendas online, sem dúvida, mas as vendas por Instagram e as vendas por WhatsApp, que é uma venda à distância, mas é uma venda que traz uma certa pessoalidade. Essas vendas vão crescer, no meu julgamento, essas vendas tendem a crescer muito mais do que as vendas online em si. E eu acho que todas as empresas e marcas que fizeram um trabalho de fidelização e aproximação do cliente nos últimos 12 meses ou até um pouco mais, nesse momento elas têm um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque elas podem usar esse relacionamento. Não estou dizendo de um cadastro de clientes grande, eu estou dizendo de um cadastro de cliente qualificado, um cadastro de cliente bom, que é aquele cliente que comunica com você de uma maneira natural. As marcas que fizeram isso, elas tendem a conseguir gerar um pouco mais de receita nesse momento do que outras que não fizeram, porque começar agora é um pouco estranho, tá? Foi pauta de uma das lives da ABS já também, mas a questão de financiamentos e acesso a capital de giro ou qualquer outra coisa, a gente está encontrando muita dificuldade nessa questão, tá? Muita dificuldade. O governo soltou a questão do financiamento para folha de pagamento, logo no início, acho que foi final de março, se não me engano, que sem dúvida ajuda, mas a gente não enxergou aquilo como uma ajuda real e efetiva, né? Então, eu acho que várias marcas acabaram não optando, ainda que os juros e a carência fossem muito contrato de trabalho para que o colaborador entre no seguro-desemprego. Essa é uma pauta muito onde o governo realmente utilizou para que ambos, Lourenço, empregador e empregado, mantivessem. É evidente que
Lourenço, desliga a sua câmera que melhora o seu áudio. Tá picando um pouquinho. Desliga, peraí. Eu vou entrar, eu vou sair e entrar de novo, tá? Um segundo. É 1 segundo mesmo. Okay. Eu posso aproveitar esse 1 segundo para falar alguma coisa aqui sobre a fala do Lourenço, sobre as questões colocadas? Vai seguindo. Tem o Lourenço falou, na verdade, de abrangiu aí várias questões, mas um ponto que eu efetivamente não acho é que o mundo não vai voltar a ser o que era. Nada mais vai voltar a ser o que era, né? Efetivamente, as coisas serão diferentes. O que a gente tem que procurar entender é quais são as posições, as ações, as reflexões, porque nesse mundo completamente conectado e interligado, qualquer ação ela já entra no mérito do julgamento, das reflexões que devem ser colocadas. Tudo não será o mesmo. A gente tem que entender que a gente está começando um novo mundo, né? Então, vai mudar, já está mudado, já está posta a mudança, né? E isso tudo vai afetar a capacidade de todo o sistema, de toda a indústria, de todo o mercado, buscar ouvir o que o mundo está dizendo, né? Do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dessa equação, né? Que a gente vai sair dessa era de 10, 15 anos do hiperconsumo, da hiperdistribuição, das cadeias completamente globalizadas, né? Ontem eu estava ouvindo uma matéria sobre uma decisão já das indústrias americanas de encurtarem o seu prolongamento global, porque elas não podem mais correr esse risco de estar tão espalhadas pelo mundo e elas perderem o processo de produção. Então, acho que tudo isso já está posto como revisão, né? A questão dos consumos, a questão desses valores regionais, é uma grande oportunidade para o Brasil, sim, para a sua indústria nacional, para o produto brasileiro, né? Questões que todos nós aqui defendemos, a BIT, a BEST, o IMOD com São Paulo Fashion Week, mas agora a gente tem que de fato, unificar esses pontos, porque tem um mundo novo colocado aí, né? O mundo não é mais o mesmo. Eu queria até completar você, Paulo, se me permite, Fernando. Concordo plenamente. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho o seguinte: nós temos uma mudança muito radical. A crise ela é catalisadora de várias mudanças que vinham em processo, mas que muitas empresas, marcas, pessoas, dentro de um comodismo, de um conforto, não estavam assimilando essas novidades, se veem expostas a terem que lidar com isso, né? A partir do momento que elas passam a lidar com isso, elas começam a incorporar e ver o valor dessas mudanças que vinham já acontecendo, mas que eram para poucos, ou poucos estavam adotando. Há quantos anos nós estamos falando que precisa ter um e-commerce dentro de uma marca, né? Que você precisa dar para o seu consumidor todas as opções para ele poder consumir, né? Há muito tempo e muita gente não fazia. Por quê? Porque dá trabalho, é caro, é difícil, traz uma série de dificuldades, né? Inclusive ligado à falsificação, logística, entrega, tributos, etc. Então, tiveram que partir para isso a toque de caixa. Quem já estava nesse processo se beneficia mais disso. Isso o Paulo colocou, o próprio Lourenço colocou, e isso é importante. Agora, com relação na retomada, é lógico que a tendência é a água ir voltando para o leito do rio, mas não será o mesmo rio. Esse leito não será idêntico. Nós vamos acrescentar uma série de hábitos, de ferramentas, de questões estratégicas vão se modificar, que já eram para ter sido modificadas, né? Nós fomos transformar a China no país, a indústria do mundo, colocar tudo na China, é colocar tudo num cesto só e correr muito risco. Nós temos que saber o que deve estar na China, o que não deve, ou minha marca, como ela deve estar em cada mercado, às vezes até com produção local, suprimento local e tudo mais,
se eu estou realmente apostando naquele mercado. Então, eu acho que muita coisa, acho que vai se modificar, embora concordo com o Lourenço que a tendência é a água ir voltando para o leito do rio, mais para frente, 1, 2 anos. Muita gente vai fazer questão de esquecer a experiência que viveu agora, até por comodismo, mas a grande maioria vai assimilar novas mudanças e essas mudanças vão se tornar vantagens competitivas, na minha opinião. Né? Fernando, se quiser colocar, pode falar. Eu gostaria de fazer umas breves considerações, que é pessoas inteligentes colocando visões, pessoas que estudam comportamento, e que esse estudo de comportamento e de ações é que fazem essa riqueza desse nosso encontro de hoje. Digamos que nós não vimos com o mercado grande coisa há muito tempo. Aliás, outro dia eu me surpreendi com um material que o Marcelo preparou, de forma talvez oficiosa, onde ele mostra que em 1995, ele mostra o número de pontos de venda atuando no nosso segmento e o número de peças que eram comercializadas. E eu falei, Marcelo, esse troço aqui deve ter algum erro, porque nós saímos, se não me falha a memória, cerca de 2,5 bilhões de peças de vestuário comercializadas anualmente e chegamos a 6 bilhões e tanto, 6 bilhões e 200 milhões de peças, sem que a população tivesse crescido na mesma proporção, senão nós teríamos ficado no mesmo lugar. O que aconteceu? E tivemos a estabilização da moeda, acabou a inflação, ou reduziu-se bastante, houve uma melhor distribuição de renda, o Brasil cresceu um pouco mais, boom da commodities, e foi alargando esse mercado consumidor, mostrando a importância da distribuição da riqueza. Agora, desde 2015, que nós sofremos demais, 2 recessões, 15 e 16, 17, 18 e 19, nós recuperamos muito pouco. E aí eu quero chegar ao momento atual. Nós estamos há 40 dias, talvez, sob choque. É a verdade. Porque no carnaval, final de fevereiro, aqui no Brasil, coronavírus era marchinha. Tá certo? Ninguém estava atento a essa questão. E, aliás, considera-se que muito boa parte da proliferação se deu em função do próprio carnaval com o turismo. Agora, existiam algumas tendências que a gente já vinha discutindo, e eu quero pegar um gancho que Paulo Borges e a Best também trabalharam nisso e a gente apoia. Calendário da moda. Poxa, por que eu tenho que lançar hoje o que vai vender daqui a 50 anos? Estou exagerando. Mas por que eu tenho que... Eu me lembro que eu comprava uns cadernos de tendências futuristas, e na prática você começou a ter um movimento diferente. Fast fashion é sustentável ou não é sustentável? Democratiza a moda de uma certa maneira, mas ele é gerador de um consumo conspícuo? É uma outra questão, uma outra análise. A questão do omnichannel, que já vinha vindo. A BIT trabalha nessa discussão da perda de densidade industrial do país, desde que eu me entendo por gente, não é só no nosso setor, não, em todos. Tá? Ela voltou a ser discutida nesse momento. Agora, pelo hábito do consumo em si, e aí eu estou querendo botar uma colher de pau aí só para provocar, eu tenho alguns pensamentos, mas eu quero mais provocar do que levar o que eu penso. Supondo que amanhã a vacina é descoberta. Não tem vacina para todo mundo, mas a vacina foi descoberta. Opa, tem solução. Não é? Agora estamos salvos. Não é que você vai abrir um Black Friday, todo mundo na rua, porque não tem a solução massiva. Mas, avançando nessa linha de pensamento, a Segunda Guerra Mundial, que foi de privação para valer mesmo, privação, eu não vivi, mas assisto os filmes todos que eu adoro desses episódios, as pessoas comiam sopa de casca de batata, bombardeio, bomba na Europa. Nos Estados Unidos só teve Pearl Harbor, depois não sofreu nada. Nós não estamos com nenhuma escassez. Nós estamos com medo de algo que destruiu, parou o mundo. O Raul Seixas estava certo lá atrás. Mas se descobre amanhã, eu não sei que movimento comportamental do consumidor se foi o suficiente de tempo, mesmo que sejam 6 meses. Agora, eu concordo que os negócios pararam para pensar. Quem não era digital está vendo a necessidade, quem era só isso está vendo aquilo. Os calendários estão sendo debatidos, eu gostaria que o Paulo comentasse um pouco sobre isso também. Então,
alguns debates já vinham, sustentabilidade, compliance, pegadas de carbono, consumir mais conscientemente, tudo isso já vinha com uma onda. Agora ela explodiu porque nós estamos tendo até tempo para pensar. Então, eu acho que tem uma tendência que já vinha, ela nos impactou demais com essa situação atual. Nós estamos aqui lendo, pensando, discutindo, mas vai mudar. Eu não sei quanto vai mudar no consumidor, porque o Brasil é um país de subconsumo. O Brasil não tem consumo de país rico. O país é um país pobre, desigual. Então, uma parte da roupa pode ser um luxo. Eu você podemos ficar aí sem comprar roupa 1 ano, 2 anos, porque não vai fazer falta. Mas uma parte da sociedade precisa da roupa para ir trabalhar, gasta mais. Então, eu acho que as análises vão ter determinadas faixas de renda, Então, isso que eu queria colocar aqui agora, começando e pedindo ao Paulo um pouco para falar do calendário, essa discussão que está aí, as semanas de moda, o Marcelo sobre essa visão dessa estratificação de consumo, que ele tem isso muito bem, e o Lourenço, quando voltar, também pode engatar no papo. O Lourenço já voltou faz tempo, tadinho, está aqui tentando retomar o pensamento. Então agora voltei. Eu estava sem câmera, mudei de computador e agora estou de volta. Tudo bem, mas agora vamos engatar. Se ouviu um bocado, Paulo Borges, fala um pouco desses calendários, entre o Lourenço, depois fala o Marcelo dessa estratificação de consumo, como é que ele vê isso? Bom, a gente discute calendário, eu trabalho com moda há 35 anos, acho que tem 30 anos que a gente discute essa questão de calendário, né? Não é novo, é complexo, né? Porque o país é gigante, com uma diversidade tremenda, com uma distribuição complexa, com 26, 27 processos de impostos e de legislações que também complicam tudo, e a gente está nesse momento para rediscutir o todo, né? Então, a ABEST começou uma conversa que a gente entrou e apoiando, obviamente, que é uma revisão desse processo de calendário, que é uma revisão do tempo. A nossa grande crise, causada por algo invisível, faz a gente refletir o tempo, né? A gente estava vivendo até ontem sem ter tempo para nada, né? E agora a gente tem, para ser feliz, muito mais tempo e poder fazer tudo com muito menos, né? Então essa é a questão, né? Menos exposição, menos consumo, mas esse menos com qualidade, né? Com melhor valor agregado, com melhor valor social, de consciência. E essa questão do calendário, e eu conversei isso com a BEST, com tudo, assim, ela é importante, ela é necessária, mas ela em si, como uma manifestação de uma parte do setor, ela tem um risco de não se viabilizar, porque a gente tem que trazer para essa discussão a cadeia inteira, porque o ponto é o seguinte, a moda no mundo está onde está, e aí eu estou falando especificamente da moda, mas o mundo inteiro, chegou aonde chegou, não ao acaso. Nós escolhemos estar nesta posição. Nós trouxemos a realidade em que a gente está vivendo para esta posição, né? Nós inventamos a globalização, o fast fashion, o hiperconsumo, né? a exploração das vaidades, e isso chegou num esgotamento, e esse vírus traz essa paralisia que a gente tem que rever o tempo das coisas, né? É impossível você entrar num processo de produção e de troca de coleção nessa velocidade, e aí o que acontece? Esse valor de produto ele se evapora, né? Ele vai se desgastando, só que isso não é novo também. É aquilo que eu falei lá atrás, o que a gente está discutindo hoje não são coisas novas, né? E claro que, por isso que eu falo que essa é uma oportunidade da gente parar e rever. Mas não será só por um movimento de marcas e de empresas que produzem, que criam um produto com valor agregado. Esse é outro ponto que a gente tem que trabalhar, sabe, sobre a questão do valor agregado da criação de um produto brasileiro, que a gente discute isso há 30 anos, né? A questão da produção brasileira da matéria-prima,
né? Nós somos um dos maiores produtores de algodão do mundo, o maior produtor de algodão certificado do mundo, e a gente não valoriza essa matéria-prima, sendo inclusive um país tropical, né? Tudo isso afeta uma cadeia de produção, né? A gente precisa rever esse processo, né? O mundo está falando disso, né? Ter menos coleções, as coleções com uma menor quantidade de peças, porque esse processo, essa lógica, ela só valorizou um consumo de volume, de êxtase, que desvaloriza o próprio valor daquilo, né? O valor enquanto investimento, enquanto produto, enquanto processo industrial, né? Você não consegue criar uma produção na velocidade em que o mundo impôs e que a moda entrou como das cadeias produtivas, sem ter o dano colateral que a gente está vivendo. Então, tem que parar, tem que rever, tem que estabelecer um processo de quando que esse produto chega no varejo, como que ele não se desgasta no valor pelo tempo que ele está lá. A verdade, e o Lorenzo me contesta ou reafirma, é que nos últimos anos a indústria de confecções, ela trabalha provavelmente 70% do seu tempo do ano com promoções e liquidação. Então, existe um desgaste profissional, um desgaste de produto, um desgaste de inovação, né, uma capacidade mínima de crescimento, né? E aí é a cadeia, Pimentel, que tem que trabalhar como um todo, né? Que tenha que envolver a distribuição, as redes de shoppings, para educar o consumidor. Lá no começo você falou alguma coisa sobre, foi o Marcelo ou foi você, sobre a questão da necessidade, foi o Marcelo, na pesquisa, de se fazer uma campanha a palavra não é valorização, mas é de conscientização do valor do produto. Sabe, a moda entrou num sistema de julgamento como se tudo que se fizesse é danoso, né? Como você disse, o Brasil é um país ainda de subprodução, por toda a condição de desigualdade, por toda uma condição de pouca distribuição, do acesso que vem se transformando, né? E que isso é importante. E a gente não chegou, enquanto país, a um equilíbrio de produção de um país desenvolvido. Nós somos a 9ª economia do mundo, éramos pelo menos, muito mais pela dimensão do que pelo efeito de produção efetiva, de qualidade de produção, né? A gente não valoriza as marcas brasileiras, a gente não valoriza a matéria-prima brasileira, a gente não valoriza a nossa identidade diversa, né? A gente continua colonizado como referência, principalmente na moda. A gente precisa ouvir um Giorgio Armani chegar há 30 dias atrás e falar da questão do excesso de coleção, do excesso do desgaste, como se isso não fosse algo sendo vivido há 10 anos, 20 anos no país, né? Então a gente volta para questões de educação, para a questão de baixa estima, para a questão de falta de integração de um processo que tenha que se exercer de forma inteligente, de forma como uma corrente mesmo. São elos que têm que estar completamente unidos, né? A gente não tem uma solução simples. Por isso que eu falei, Lorenzo, na hora que você saiu para trocar a câmera, eu falei assim, o mundo não é mais o mesmo. A gente não... Acabou. Ontem acabou. Né? A gente está entrando numa era onde a gente tem que ser mais feliz com menos coisas. E é esse equilíbrio que é o desafio aí posto no processo. Falei. Obrigado, Paulo. Lourenço, eu puxei aquela questão de calendário, eu puxei um pouco essa questão de... de uma certa maneira, eu concordo com você, só estou para dar uma pitada aí de pimenta. Mas claro, eu acho que, na verdade, se amanhã descobre a vacina e a cura, até que venha uma outra, se Deus quiser que não venha, mas a gente sabe que deverá vir, eu não sei que ponto a cabeça do consumidor terá mudado tanto, mas, ao mesmo tempo, já vimos de um debate de sustentabilidade, de produzir mais localmente, de consumir mais conscientemente, uma série de discussões que vinham sendo feitas já ao longo do tempo, e que ganharam uma dinâmica mais forte agora em função dessa pandemia que nos colocou
em knockdown, tá? Imediato. Nós viemos de 100 para 0, não que nós tivéssemos espetaculares, mas nós viemos de 100 para 0 do dia para a noite. E as empresas estão sofrendo barbaridade, já temos desemprego muito grande, consumidor com medo. Então, a retomada, enquanto não tivermos uma solução, vai ser uma retomada, como a própria pesquisa do Marcelo está indicando. Quer dizer, eu quero comprar, vou pegar uma oportunidade. Ontem mesmo, eu para vir para Brasília, eu estou no Rio de quarentena, eu tive que fazer uma compra emergencial. E comprei e funcionou muito bem. Tem uma loja que eu já compro bem, falei, ó, o paletó é tamanho tal, a camisa é tamanho tal, a calça é tal. E chegou em casa bonitinho, paguei e pau na máquina. Já estou aqui em Brasília com minha roupa na mão, prontinho para ir para lá. Então você vê, nem precisar de levar mala mais, quer dizer, o Ronaldinho Pança já tinha dito isso lá atrás, né? Negócio de carregar mala para quem não tem dinheiro. Eu chegar lá, eu compro. Tá certo? Mas daqui a pouco nós vamos estar imprimindo. Era made in Brasil, Fernando? Oi? Era made in Brasil? É made in Brasil, porque a lã é da Paramount, lã 120, a confecção daqui, porque você sabe que eu sou brasileiro de 4 costados. Sofro muito nesse país, mas sou de 4 costados. Agora, tem uma coisa que eu tenho falado. Não é que vai comprar porque é brasileiro. O consumidor não é idiota. Não. O consumidor somos nós. Ah, é Brasil, me dá qualquer coisa. Não, é Brasil porque é bacana, porque é bem feito, porque tem design, porque tem estilo, porque foi feito de forma correta e digna. Não é só porque é Brasil, bacana, Brasil. Quero ver o consumidor comprar uma roupa que é Brasil e rasgar no primeiro coisa. Não vai comprar. Então, não dá para confundir a patriotada com ser consciente, como o Paulo colocou, com uma indústria que pode gerar e gera muito emprego e pode ser uma peça basilar da nossa retomada. Lourenço, por favor. Bom, voltando um pouquinho, quando eu digo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Quando eu digo a questão do consumo, que eu acho que ela vai voltar ao que era antes, daqui a 1, 2 anos, talvez até mais um pouco antes a gente não sabe, não é quanto aos canais de distribuição. Nesse ponto, eu acho que quanto aos canais de distribuição, o próprio Fernando deu uma experiência, compartilhou uma experiência dele, que ele comprou um terno, que talvez ele nunca tivesse comprado um terno online, ou talvez nunca tivesse tido a curiosidade, mas talvez ele tenha comprado, tenha gostado e vai passar a ser o canal de distribuição dele agora. Fato. Essa questão acho que é um caminho sem volta, que foram itens, essa pandemia serviu para acelerar essas mudanças que já estavam para acontecer. Lojas que não tinham, marcas que não tinham loja online, correram para abrir a loja meio que de qualquer jeito para ter a loja. Isso é fato. Essas mudanças vão e não voltam. A mudança comportamental que eu acho que tem volta é a questão da compra compulsiva, ou da compra, como se diz, da questão da ostentação. Da mesma forma que eu disse que o padrão pós-Covid, pós-pandemia, num curto e médio prazo, vai ser de influencers menos ocas e que tenham mais conteúdo, elas tendem a ser mais valorizadas agora. Talvez no pós-pandemia, numa situação de bonança econômica e mesmo bonança sanitária, os padrões pré-pandemia tendem a voltar nesse sentido. Mas quanto aos canais de distribuição, eu concordo plenamente, que é um caminho sem volta. Na questão do calendário, desde já também agradeço o Paulo, que foi super parceiro da ABEST nesse ponto, né? O Roberto, nosso segundo vice-presidente, agora faz parte do conselho apenas na nova gestão. O Roberto propôs sentar com alguns showrooms para a gente trabalhar um calendário um pouco mais apropriado. Disparou um alarme aqui, não sei se está atrapalhando o áudio, mas enfim, para a gente tentar traçar um calendário um pouco mais apropriado para o mercado de moda. O mercado de moda é um mercado muito louco, ele muda muito rápido, né? Antigamente a gente repensava uma feira a cada 2, 3 anos. Hoje você repensa uma feira, por exemplo, a cada 6 meses. É algo surreal. É algo muito surreal isso.
e atrapalha o nosso planejamento, tira qualquer previsibilidade da nossa, enfim, das nossas empresas, do nosso caixa, das nossas vendas. O que a gente propôs, né? O que foi proposto numa reunião com 7 outros showrooms, pensando em 2, no mercado de atacado, B2B, e no mercado de varejo, B2C. Primeiro, mercado de varejo. A gente pensou o seguinte, vamos comentar primeiro no cenário de pandemia, tá? No cenário de exceção. A nossa liquidação, as marcas vão voltar, as lojas vão reabrir, e nesse momento que elas reabrirem, elas já vão começar queimando o produto, porque elas estão bem estocadas, não venderam, estão vendendo 30% ou até menos do que vendiam, né? Então elas vão liquidar tudo, vão entrar liquidando. A ideia desse novo calendário, uma das ideias, é frear um pouco isso, no sentido de que os nossos produtos não expiram, igual um produto comestível que você compra na gôndola do supermercado, né? Enfim, então, a gente acha chega a ser desumano você queimar um produto dessa forma, que foi feito com muita informação de moda, é realmente um produto de valor agregado. Então, a gente pensou o seguinte, ao invés da nossa liquidação ocorrer final de junho, começo de julho, vamos começar a liquidação só no mês de agosto. É evidente que algumas marcas farão as suas promoções, 10, 20, 15% de desconto e afins, ou pague 3, leve 4, mas a liquidação mesmo, aqueles descontos, aqueles markdowns mais robustos, começou só a partir de agosto, justamente para a gente preservar um pouco a saúde financeira das nossas empresas. E a gente entende que se este for um movimento em conjunto, sincronizado, a gente entende que o consumidor vai entender essa nossa questão. É evidente que a gente não vai poder brecar. Se alguma marca, alguma rede quiser sair queimando os produtos, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas essa sugestão de calendário é para servir como um norte para a gente preservar um pouco mais o nosso mercado, né? Então, a questão da liquidação foi uma delas, e na questão da liquidação, a gente pensou também nas multimarcas, que é um importantíssimo canal de distribuição das nossas empresas, principalmente nas cidades do interior do Brasil. Então, por exemplo, as multimarcas, elas, diferente de lojas de marca própria, as multimarcas naturalmente têm um markup menor para trabalhar. Então, se você já abre a sua loja, se a minha empresa, por exemplo, a Cecília Prado, já reabre a nossa loja própria, já com markdown de 40%, 50%, a multimarca que revende Cecília Prado, que também está estocada, vai ter que me acompanhar, só que ela não tem margem suficiente para aplicar um markdown agora, né? Então, acho que tudo isso é na pauta da sustentabilidade, ainda que seja na sustentabilidade econômica, mas é uma pauta sustentável. A outra questão que a gente comentou do calendário também seria a questão do lançamento de verão. Showroom de verão, naturalmente, o showroom para apresentação da coleção de verão para os lojistas, ele acontece naturalmente em abril, maio. É evidente que nessa época vai ser impossível, né? Então, foi tratado também com os showrooms para a gente jogar esse lançamento para o mês de junho, né? Junho, julho, para que as marcas tenham tempo hábil de criar suas coleções, porque várias empresas desenvolvem suas coleções em fevereiro, março, abril, algumas lá nos 45 de segundo tempo, e num cenário de pandemia, com algumas indústrias fechadas, fornecedores com oferta limitada, não tiveram tempo suficiente de trabalhar essa questão. E a nova proposta, que é o que funcionaria para um cenário pós-pandemia, num cenário já normal, é a gente jogar um mês para frente o calendário, principalmente de liquidação, porque nessa ótica é um pouco ilógico a gente liquidar um casaco em julho no ápice do frio, né? E a gente está queimando o produto à toa. Por que isso acontece? Porque tem várias empresas que começam lançando o outono no comecinho de janeiro, já
já voltaram do Réveillon, já viram a vitrine para uma coleção que você fica assustado e o mercado inteiro entra em pânico e todo mundo tem que seguir aquele calendário, porque teve aquela primeira marca que queimou a largada e vai uma queima de largada em sequência, né? Então, essa foi a ideia do calendário. É isso. Perfeito. Bom, Posso Marcelo, dar depois uma... pode falar. Marcelo, vou fazer o seguinte, a Lígia já me mandou aqui, já tem várias perguntas aí dos nossos ouvintes e acompanhantes aqui da tarde de hoje. Por favor, Lígia, vamos abrir o espaço, porque, afinal de contas, o programa não é para nós. A conversa está ótima, mas nós temos que dar espaço para aqueles que estão nos assistindo. Isso aí, tem várias perguntas e eu vou tentar reunir de forma temática, porque elas acabam se repetindo. Mas antes disso, o pessoal está parabenizando muito a apresentação que o Marcelo fez, tá? E pergunta se você pode disponibilizar essa apresentação de tal forma que a gente consiga criar um link e disponibilizar aqui no descritivo da live. Você fornece para nós depois? Então, sim, respondi aqui já quase 30% das perguntas. Agora vamos ao... O pessoal vai achar... Já está pronto, né? Custa baratinho, né? Já está pronto, é só papel. Gastou uma grana para fazer isso aí. Vamos lá. Estamos juntos, não tem problema. Vamos lá. Bom, muita gente aqui acompanhando aí o pensamento do Lourenço e realmente falando que tem que jogar realmente para agosto, que tem que postergar esse calendário e pedindo para a BIT dar uma força nisso para que que marcas não comecem a fazer isso com antecedência, né? Então, se a BIT pode dar uma ajuda nisso. Fernando, você quer se pronunciar agora? Não? Eles atuem mais, mas volta, por favor, pode falar, pergunta, fala só para eu marcar aqui, eu estava respondendo uma outra coisa. Tá, então as pessoas aqui estão falando que concordam com o calendário colocado aí pela Best, pelos showrooms e tal, e que realmente as promoções devem ser postergadas, as liquidações postergadas até agosto, realmente, começar em agosto, e que a BIT podia dar uma ajuda nessa situação, orientando as outras marcas que não fizessem, né, as que estão com a BIT, que não fizessem essa liquidação agora em junho, julho. Lígia, e sobre esse assunto, rapidamente, o Lourenço colocou muito bem, né? Isso é uma proposta para começar a rodar. Eu tenho a impressão, e eu não sei cada um como é que está, não estou vivendo um período tão anormal que a reabertura das lojas está todo mundo querendo faturar alguma coisa. Então, eu entendi que a proposta é estruturante, tá certo? E ela não pode ser impeditiva. O ideal é que não houvesse uma queima de mercadoria por ninguém, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos ver o que cada um está sentindo, cada caixa de empresa num mercado que desabou de 100 para 0. Então, a BIT estimula, a BIT participa, é solidária com esse movimento, mas nós não temos poder de polícia para saber o que fazer, a não ser que nós tivéssemos recursos para distribuir para todos, para não fazer aquilo que deve. Então, a ideia é um movimento de ganhar força, se eu entendi bem. Agora, esse momento é um momento de crise de tal ordem que nós vamos estimular, mas não dá para garantir. Ok? Ok. Aí agora começam aqui perguntas mais direcionadas. O pessoal, o financeiro, Lilian Tosato, e eu vou agrupando aqui, eles questionam muito a questão de como as marcas estão aproveitando os marketplaces, ou se elas estão preferindo ter seus próprios aplicativos e vender de uma forma mais one-to-one, pelo WhatsApp. Qual é a observação de vocês em relação a marketplace, para as marcas? E aí comentam aqui no varejo físico, que eles acreditam que deve diminuir o fluxo para varejo físico, e como que seria um protocolo de retorno para varejo físico? Se as marcas já estão pensando nisso, então, para falar um pouco disso, varejo físico e marketplaces. Lourenço, posso começar? Todo mundo. Ok.
Então, só para começar aqui, o Marketplace, ele veio, já tem, se disseminou já há uns 2, 3 anos, e ao fazer isso, ele quebrou aquele muro entre a marca, que era um fabricante, e o consumidor, ela chegar e vender para o consumidor. E mais, a marca sempre fala, não vou entrar na internet, não vou vender no e-commerce, porque eu vou competir com o meu cliente multimarca, com o meu cliente lojista. Isso acabou com o Marketplace, as marcas entraram, já estão disseminando. Esse muro não existe mais, mas muitas marcas não fizeram esse movimento e se arrependeram que não tinha feito, porque aí nesse momento se tornou um caminho muito importante para elas. Mas uma coisa mais forte que o Marketplace é, sem dúvida nenhuma, a venda one-to-one, WhatsApp, que começou lá no Brás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Aquilo já tinha se disseminado, 11% das marcas, há 5 anos atrás, do Brás já vendiam para os seus lojistas, era um B2B. E o que aconteceu? Isso veio andando, chegou no B2C, e a coisa foi crescendo e tudo mais. E agora, nesse pico aqui, nós tivemos, por exemplo, o exemplo da Arezzo. A Arezzo fecharam as lojas, de repente, quase 800 lojas, cerca de 800 lojas, não tinha o que fazer, ela tinha já um modelinho de venda no B2C ali, um estímulo até para os vendedores começarem a tentar vender via WhatsApp. Ela sentou e falou, bom, quantos vendedores nós temos? 5 mil. 5 mil vendedores? Ótimo. Pede para todos eles mandarem WhatsApp e fazer ofertas e convidarem os seus clientes, né, de relacionamento, né, da rede franqueada, das lojas próprias, etc., convidar esses consumidores a comprar os nossos produtos. E saíram fazendo isso. Multiplicaram por 10 o e-commerce deles em 2 semanas. Esse muro caiu, e isso é uma coisa que eu concordo com o Paulo Borges. Ninguém vai esquecer disso depois da crise. Isso vai ser uma prática. Opa, peraí, isso aí funciona. Temos que implantar. Então, eu acho que muita coisa disso vai acontecer. Agora, você tem que olhar, cada Arezzo é uma coisa, a loja de departamento é outra, e o pequeno varejo multimarca é outro. O pequeno varejo multimarca, ele é analógico, ele não trabalha, não faz muita coisa, mas tem um marketing de relacionamento. Então, o que a gente precisa, e acho que as marcas vão precisar ensinar, as marcas que fornecem para o multimarca vão ter que ensinar esse multimarca a potencializar a venda delas através do WhatsApp, através do marketing de relacionamento, através do e-commerce e até do site da marca, ou seja, a marca vai estimular os vendedores de uma loja multimarca a usarem o site de e-commerce da marca como caminho dela, inclusive, de crescer dentro desse cliente multimarca. Então, tem muita coisa que vai acontecer e é essa integração que nós estamos assistindo, que isso já está, inclusive, em outros setores. Para a moda, isso parece uma coisa assim diferente, disruptiva, mas no setor de material de construção já acontece, quer dizer, não tem nada de tão novo nisso. Eu acho que a crise veio para criar esses canais, um mais um fazendo 2, não um substituindo o outro. Eu acho que nós estamos nesse processo. E só para completar o número que o Fernando pediu lá, nós estamos falando hoje no Brasil, todo esse crescimento que ele falou de 95 para cá, que praticamente triplicou o nosso mercado em número de peças, o número de lojas também triplicou, né, na área de moda. O Brasil, quando falo que é um país pobre, eu discordo. Eu digo que é um país rico com muitos pobres, assim como Índia, assim como China, assim como o próprio Estados Unidos ainda tem muitos pobres. Então, acho que a gente não deve chamar o Brasil de pobre. É um país rico, uma das 9, 10 maiores economias do mundo, os 10 maiores mercados de moda do mundo. E, sim, temos muitos pobres. Pra você ter uma ideia, o mercado brasileiro é um grande mercado dividido em 2. 50% do dinheiro está no AB, 50% do dinheiro está no CDE. Só que só 26%, 24% das pessoas, foi 26%, 24% das pessoas estão no AB e 76% no CDE. Ou seja, nós temos aqui um mercado de 76% da nossa população que consomem muito mais pela necessidade e muito aquém do seu potencial. Então, o Brasil, que triplicou em 20 anos com essa história do fim da inflação e a melhoria da distribuição de renda, ele pode triplicar novamente nos próximos 20 anos se fizer o trabalho correto. Esse é o tamanho do nosso potencial. E isso a gente não pode esquecer nem tirar do alvo, né? Acho que tem muito Brasil para ser construído
já sendo um dos maiores mercados do mundo. Ele pode crescer muito em relevância nos próximos 20 anos, desde que a gente siga o caminho certo. Ok. Era isso. Por isso que eu estou aqui, viu, Marcelo? Por isso que eu vim sair da minha quarentena, estou aqui em Brasília. É para esse Brasil dos próximos 20 anos que eu espero ver. Agora, só um dado interessante. Eu ontem conversei com uma empresa que trabalha muito com venda direta. E essa venda direta dela, nesta campanha de agora, já que está entrando, está maior a venda direta do que a da venda do ano passado. Na multimarca está zerado, ou praticamente zerado, porque a maior parte das lojas está fechada. Mas é um dado interessante. Na venda direta, e aí entra aquela discussão, que eu também fico ali meio lá, meio cá. Não, o consumidor, mesmo com pouco dinheiro, ele ficou tão reprimido que ele gostaria de sair e investir, dar um pouco de prazer para si mesmo. Mas vamos esperar isso abrir. Lígia, vamos fazer mais perguntas para os nossos convidados, que daqui a pouco a gente tem que... Lígia, posso rapidinho? Com certeza. Muito rápido. Não sei se eu desativei o vídeo porque a minha internet começou a cortar, mas muito rápido respondendo essa pergunta do online próprio ou do marketplace, que perguntaram uma dica, né? Qual que seria o melhor canal? Não sei, foi essa a pergunta? Eles estão questionando se para marca é melhor marketplace ou se ter o site próprio ou apostar em tudo, enfim. Como a experiência? Bom, enfim, se a marca tiver uma boa margem, tiver um bom markup para ser aplicado em cima do produto, e ela não tiver nenhuma base online, sem dúvida ir para o marketplace, que já tem todo o fluxo de compradores no marketplace, né? Vai deixar uma comissão relativamente alta, mas vai poder vender. Agora, começar um online próprio agora, nesse momento, não é muito fácil, né? Você construir uma base de clientes online e tal. Então, minha sugestão seria mais para quem está iniciando o marketplace. Eu acho que é um giro mais rápido. Perfeito. Nós temos agora uma pergunta para o Paulo Borges e depois outra de novo para você, Lourenço. Paulo Borges, fale um pouco sobre como que é que vai ficar o calendário da São Paulo Fashion Week, os debates e exposições que foram cancelados, no caso adiados, e como que os artistas e designers serão selecionados dessa vez. Então, vamos falar um pouco da questão de São Paulo. Tá. Bom, ainda o ano passado, em dezembro, a gente fez um vídeo falando desse ano de 2020, dessa celebração de 25 anos, e de forma, não sei se é intuitiva qual é a palavra, mas muito do que a gente propôs e já posto lá em dezembro, a partir dessa situação de pandemia, a gente pensaria praticamente tudo da mesma forma, né? Então, a temporada que teria acabado agora em abril, ela já era ocupando a cidade, espalhada, em lugares abertos, uma discussão sobre um processo criativo, a importância do processo criativo para valorizar o design, a indústria. Nós já estaríamos lançando agora, simultaneamente, a realização da edição, uma plataforma digital, não é site, é uma plataforma mesmo de interação, com um algoritmo que identifica a pessoa que está. No momento em que tem o desfile, você consegue entrar no universo daquele designer, daquela marca. E aí nós tínhamos uma agenda, sem dúvida, de maio, abril, junho, julho, agosto, setembro, celebrando os 25 anos em outubro. O curador é o Marcelo Dantas, tem ideia de um conceito para além da Semana de Moda, que é uma coisa que o São Paulo Fashion Week defende já há muito tempo, essa questão das discussões, das cocriações, das colaborações e misturas de pensamento, né? Uma das áreas de ocupação e de intervenção artística era o encontro de um estilista com um neurocientista, né? Então, a gente já estava falando lá atrás da importância da ciência, da pesquisa, da questão das novas formas de sustentabilidade, da aplicação disso tudo em tecnologias que já estão sendo daqui a pouco disponibilizadas para um processo de produção. Enfim, a gente recolheu, São Paulo Fashion Week foi
o primeiro grande evento no Brasil que anunciou o seu cancelamento antes de qualquer recomendação, ou municipal ou estadual, mas era uma questão de consciência ali, acreditando na importância da ciência, e a gente reorganizou esse calendário para voltar em setembro, com a temporada em outubro, mas já discutindo com os estilistas, com todo o mercado, a possibilidade de um ajuste dessa data, né? Então, se a gente está defendendo uma alteração desse calendário para o varejo, para showroom, a gente vai ajustar essa data dessa temporada à disposição do mercado. A gente tem conversado isso a Semana de Moda, o São Paulo Fashion Week, ele se mobiliza e ele transita na necessidade do mercado. A gente já fez 4 mudanças nesses 25 anos, sempre como uma necessidade do mercado experimentar questões postas, né? Primeiro vamos se afastar do consumidor, vamos mudar. Agora vamos nos aproximar do consumidor, vamos experimentar o sinal buy now, vamos mudar. Não, agora vamos voltar para uma outra data intermediária. Então, a gente é uma ferramenta, é uma plataforma à disposição do mercado que valoriza esse processo do protagonismo criativo, e a gente está exatamente nesse momento aí, contemporaneamente, fazendo conversas que elas começam agora também em grupos maiores, e a gente vai ter que abrir essa estratégia, viu, Fernando, para uma discussão ampla de mercado, porque vai ter que ser todo mundo junto para estruturar essas mudanças que são tão importantes. A celebração dos 25 anos está marcada para 16 a 20 de outubro, essa segunda dezena aí de outubro, mas a gente já começou a conversar que, se for necessário, na medida em que isso fortalece esse processo de mudança, a gente carrega para novembro, né, para ajustar essa necessidade de ajustar um calendário, de incentivar o recado. Qual é o recado que a gente está passando e qual é a força que a gente demonstra ao fazer esses diálogos e esses ajustes. Ok, bacana. Muita gente falando disso. Quer comentar, Fernando? Eu acho que não há dúvida que o Paulo colocou, em momentos de dificuldades, momentos de crise, são momentos importantes para a gente encontrar, às vezes, não é consensos, mas concordâncias em temas que já vinham madurando, mas um acha que está bom assim, o outro vendeu bem assado, então vamos tocando a vida. Tá? E, na verdade, hoje nós estamos vendo a profunda necessidade de toda essa cadeia de produção, distribuição, promoção, comercialização, que estamos todos dentro desse mesmo barco. Então, eu acho que uma crise como essa, eu já tenho colocado, ela é muito grave, ela traz muitas perdas de vidas e de negócios e de empregos, para não servir para um grande aprendizado e para que a gente possa dar um salto à frente na medida em que você organize esse processo, que é muito dinâmico. O processo da moda é uma indústria fantástica, mas é uma indústria, vamos falar a verdade, tem sido atacada recorrentemente o tempo todo nos últimos anos. Tá? Algumas coisas até pode ter uma razão de ser, não vou dizer, não, somos fantásticos, maravilhosos, não temos nada. Não é isso. Agora, a forma como essa indústria tem sido atacada, como quase que se fosse um mal, e eu participando de reuniões na OIT, falei, tá bom, se é um mal tão grande, vamos acabar com essa indústria. Aliás, vamos mecanizar ao máximo, vamos usar só produtos mecanizados, porque aí a gente, automatizado, que a gente muda o guarda-roupa, não tem que fazer manga, vamos usar tudo seamless, e vamos fazer um Flash Gordon aí da vida para os mais velhos como eu, que se lembra, e vamos tocar a vida. Não, mas não é assim, porque tem muito emprego. Então, nem lá, nem cá. Nós temos que ter a agenda de sustentabilidade, é uma indústria importantíssima para o nosso país, nós estamos entre os 5 maiores do mundo, demos uma virada agora no processo produtivo para atender as necessidades médicas hospitalares espetacular. Só um país que tem indústria organizada e estruturada faria isso, enquanto outros países viram cargas sendo sequestradas. Então, vamos valorizar, vamos construir, o que tiver ruim, vamos melhorar, tem coisas ruins, nós temos que evoluir mesmo, e vamos fortalecer essa visão do conjunto para gerar algo melhor para o Brasil, para a sociedade, para a moda, e não vamos nos esquecer, porque eu tenho assim um pouco de melhorou,
todo mundo começou, vendeu, quem sabe a primeira reunião está cheia, a segunda menos. Esse troço realmente precisa, mas vamos deixar para depois. Então, vamos trabalhar com essa agenda. O Paulo está colocando aqui o desafio e a BIT está dentro dele. Lígia, agora vamos entrar na reta final. Isso. Namastê. Mas então eu vou reunir aqui várias coisas. Por exemplo, a Paula, ela faz uma pergunta muito importante aqui, e eu já vou emendando com outras, que é o seguinte, Lourenço. Pelo que eu entendi, ela trabalha com beachwear. E ela está perguntando como é que você está vendo o mercado de exportação para beachwear. Os mercados vão estar abertos? Ou essa ideia de valorizar o produto local, que já começou no Brasil, já tem na Colômbia e a gente está vendo em outros lugares, você acha que isso pode afetar? Se você tem aí alguma impressão com a questão dos mercados internacionais estarem se fechando e a questão do beachwear brasileiro? Olha, vamos lá, falar sobre a questão do beachwear brasileiro, tá? A gente viu já, tem visto desde 2000 posso estar errado, tá? Mas desde 2013, 2014 mais ou menos, o nosso beachwear ele perdeu um pouco de importância no exterior, tá? A gente viu muito beachwear vindo da China, assim, um movimento um pouco parecido com o do jeans, tá? Do beachwear foi um pouco depois. Do jeans eu não acompanho muito, pode ter algum ruído aí no que eu estou falando, mas do beachwear a gente viu a China entrando muito forte, a Ásia em geral entrando muito forte nesse mercado, né? Então ele perdeu um pouco da importância, as marcas brasileiras que performavam muito bem nos Estados Unidos, tinham marcas assim que arrebentavam de vender em feiras de pedido. A gente viu essas marcas minguando um pouco a venda delas de exportação, mas ele continua muito forte, ele ainda é um dos grandes formadores de opinião no exterior. Quanto a feiras, muitas feiras têm sido canceladas, né? Nós mesmos aqui na Cecília Prado, tem um alarme que disparou atrás, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Estamos, sim. Beleza. Enfim, algumas feiras foram canceladas no exterior, nós mesmos aqui na Cecília Prado, nós nos antecipamos e já cancelamos a nossa participação em algumas. Por exemplo, feira em Paris no mês de junho, julho. Não há o que se fazer, né? Feira de Miami, Nova York, mesmo feiras um pouco mais para frente, em setembro, outubro, ainda é uma incógnita. Será que as pessoas vão participar dessas feiras? Será que os clientes vão? Será que eles estarão presentes, né? Agora, um outro movimento interessante que a gente percebeu nos Estados Unidos agora, de uma semana, 2 semanas para cá, são alguns varejistas pedindo produtos. Olha, me passa o que você tem aí pronto em estoque, porque eu tinha pedidos da China, da China nem tanto, mas pedidos da Índia, que a Índia está no lockdown total, 100% do país. Não sei como, mas você tem lá mais de 1 bilhão de pessoas em lockdown, dentro de casa, e o que eles comentaram, as fábricas indianas não estão conseguindo suprir a nossa demanda. Então, por mais que a demanda dos nossos clientes tenha caído, mas ainda existe um espaço porque todos os embarques da China estão travados. Vocês têm alguma coisa? Então surge aí uma oportunidade de vendas, ainda que temporária, mas qualquer receita nesse momento é bem-vinda, né? E quanto à valorização da moda nacional, eu acho que ela vai fortalecer muito o nosso produto. De novo, lembrando muito bem o que o Fernando falou, não existe nenhum patriotismo cego por parte do consumidor. Vou comprar esse produto porque ele é nacional, mas é de péssima qualidade. Não. O consumidor ele vai comprar o produto. Em termos de igualdade, ele vai dar preferência para o produto nacional. Eu acho que essa é a questão, né? Mas existe sim um movimento de valorização, até interessante num dos posts de um marketplace que opera aqui no Brasil, fez um post com vários produtos, vários looks de marcas gringas, e você vai ver o comentário, aí o post fala qual desses looks você prefere, as grandes marcas europeias, né? Os comentários todos, prefiro moda nacional, você quer moda nacional, vou comprar moda nacional. Esse é um movimento importante, mas é importante também que a moda nacional responda à altura, no sentido de qualidade. A gente tem qualidade, poucas empresas não têm, mas é importante que a gente esteja
que os fabricantes e as marcas nacionais estejam atentas a isso. Eu não vou comprar moda nacional à toa. Tem que ter algum atrativo. O primeiro atrativo é ser moda nacional e eu estar contribuindo para o meu país. O segundo atrativo é ter uma qualidade minimamente comparável com a qualidade internacional. Mas sim, a Lilian Patti, inclusive, soltou um vídeo, quando, Paulo, não sei se foi ontem ou anteontem, maravilhoso, sobre eu apoio a moda nacional, que eu acho incrível. Achei incrível. Tem uns 4 dias, 3 dias. Isso aí. Muito bem. Bom, gente. Fernando, posso fazer a Lígia. última rodada? Lígia, você está fechado. Está com o microfone fechado. Oi, desculpa, São posso fazer a última 17h47. perguntas aqui? Faz a última pergunta, que eu tenho que entrar numa outra Tá. aqui. Também, E Lourenço. não podíamos ficar horas e horas aqui, porque o papo está super bacana. E eu tenho a impressão que o público está gostando muito. Então, não acaba aqui. Isso aqui é início do princípio do começo. Tá, então, primeiro perguntaram aqui, Lourenço, quais são esses países que estão pedindo, né? Se tem algum produto de estoque. E, por fim, Paulo e Lourenço, vocês acham que tem alguns talentos aqui, né, perguntando, alguns criativos, e eles perguntam que nesse novo normal haverá espaço para a moda conceitual ou temos que começar a investir no básico, porque é o que a população vai procurar mais, mesmo as que gostam de mais? Bom, começando a pergunta, os países, o que a gente teve demanda agora pontual foi Estados Unidos, né? Foi uma demanda pontual, mas eu imagino que outros países devam ter também, né? A grande questão dessa você não vai começar a fornecer para ele agora, mas você já tem que ter tido o mínimo de relacionamento com ele para ele vir te procurar. Mas respondendo a pergunta, Estados Unidos, mas com certeza Europa, outros países que já estão se abrindo um pouquinho mais, já devem ter essa demanda também. A outra pergunta eu vou deixar para o Paulo responder, que eu acho ele mais feliz que eu nisso daí. Não. Bom, o caminho, a gente está falando aqui de moda, né, de um valor agregado num processo, num produto, na matéria-prima, nessa indústria brasileira. Quando a gente fala de moda, a gente não está falando de um produto completamente genérico, não pode ser. Então, todo o caminho de comportamento que a gente vê, eu não quero pôr nomes, porque eu acho que a gente está num momento de imprevisibilidade, então a gente tem que estar aberto para as coisas que vão se consolidar dentro de todas essas demandas intelectuais, sociais, sustentáveis, que tem aí uma demanda, tem uma agenda aí de transformação, né? Então eu não sei ainda, eu não quero pôr nome, eu quero ir construindo e vivendo isso. Com certeza a gente está falando de uma mudança de comportamento que já está pronta. Então, é uma baixa da ostentação, já está claro isso, porque isso é um movimento contrário ao que o mundo estava vivendo. Então, se o mundo parou para se rever, a primeira questão é não à ostentação, né? Que a gente entrou nessa questão toda. O não à ostentação não significa um sim à simplificação. Eu acho que tem algo maior aí proposto, que tem a ver com valor, com causa, com propósito, com processo. Acho que o consumidor vai buscar essas respostas, né, sobre todo gesto que uma marca, que um criador estiver propondo. Então, cada um tem que estar muito atento para aquilo que realmente tem capacidade de fazer, de dizer e de entregar, né? Mas moda, enquanto processo de construção comportamental, inspiracional, e isso não é agora pela pandemia, mas se a gente olhar nos últimos 2 anos, aquele movimento ostensivo de desfiles, eu falo desfile porque é a referência de uma apresentação, né? Não é todo mundo que desfila, muito pelo contrário, no mundo inteiro, né? É uma fatia que desfila, tem um propósito o desfile, de um recado, de uma mensagem, e uma cadeia toda que trabalha em torno disso. Os desfiles começaram a não ser mais simplesmente uma passagem excessiva de looks parecidos, repetitivos, funcionais, para o dia seguinte. Isso já começou, já tem pelo menos 2 anos que a gente está vendo
essa mudança, buscando valorizar o processo de criação, buscando explicar a necessidade do tempo. Isso já vinha acontecendo, agora foi imposto. Então, respondendo, eu acho que a criatividade vai ser muito mais valorizada, o processo de informação dessa imagem criativa vai ser mais valorizado, e aí a calibragem disso está na capacidade de cada marca, de cada criador, de cada processo, equalizar o quanto que ele consegue expressar o seu DNA, a sua criatividade, a sua qualidade, nesse freio aí de consumo que vai entrar num novo ritmo e num novo valor. Por isso a questão do calendário é importante, por isso a questão de rever e dar autenticidade aos propósitos é importante, e por isso que saber ouvir o que as pessoas estão dizendo é muito importante. A gente tem que ouvir esses recados que estão sendo postos. Obrigada. Perfeito, Paulo. Perfeito. Bom, gente. Marcelo, tá aí? Tô aqui. Eu queria fechar agora o seguinte. Um tema, uma palavra de cada um para esses próximos meses. Não vamos falar de anos. Um tema e uma palavra, vocês acham que capturaria realmente o sentimento e as nossas ações para esses próximos 6 meses, pelo menos? Lourenço. Eu sou o primeiro a falar, mas bem brevemente, eu acho que é calma, sabedoria e ação. Eu acho que eu vou resumir nessas 3 palavras. Perfeito. Paulo Borges. Bom, eu vou me repetir um pouco, mas eu acho que as humanidades, a colaboração e a afetividade, né, que aí pensa no coletivo, no processo como um todo, são, para mim, 3 questões fundamentais. Perfeito. Marcelo. Eu acho que é o aprendizado a palavra. Eu acho que o legado da crise nos ensina sempre muita coisa. Essa foi muito diferente, ensinou muita coisa diferente. E acho que é hora da gente absorver todo esse aprendizado, tudo que já vinha vindo, a gente aproveitar isso para o futuro, né? E uma mensagem: eu sou os meus valores. A gente nunca deve ofender nossos valores. Eu acho que a nossa marca deve ser assim também. As nossas marcas têm seus próprios valores. A gente não pode ofender esses valores, porque é aí que se perde tudo. Então, na retomada, no desespero de recuperar a caixa, das perdas que sofremos, faça tudo o que você achar que vale a pena, mas respeite os valores da sua marca, pois isso é o mais importante que ela tem para oferecer ao mercado. É isso. Muito bacana, viu? Porque um fecho sensacional. Valores, solidariedade, calma, ação, construção conjunta. Acho que tivemos aí 2 horas de um bate-papo que poderia ter mais 2 horas tranquilamente, que assunto é o que não faltaria. E eu agradeço muito, Marcelo, Paulo, Lourenço, aprendi demais. Eu não sou um homem, eu vivo esse setor desde abril de 1977, então eu sou um survivor. Já passei por várias crises e várias etapas, nunca igual a essa. Mas é aquela história, a pior crise é aquela que a gente está vivendo, porque as outras você já passou, por piores que tenham sido, mas realmente essa é algo espantoso, porque parou o mundo e o Raul Seixas está lá olhando a gente de algum lugar. Profeta. O profeta, o dia que a Terra parou. Gente, muito obrigado por tudo. Seguimos juntos. Namastê. Um abração. A BIT, a BEST, abraço a todos juntos. E é uma alegria muito grande poder participar com vocês desse encontro de hoje à tarde. Um abraço. Prazer é nosso. Que nos acompanharam. Obrigado. Okay, valeu, obrigado, pessoal. gente. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.